nos contos Mortal Kombat. Tá brabo demais. Fala galera do Contos Mortal Kombat, eu sou o Caio, eu vim trazer mais um conteúdo aqui de Mortal Kombat para vocês. E hoje vamos falar um pouco das versões alternativas de cada personagem original, claro, mas trazendo as versões alternativas. Vamos começar pelo clássico, pelo grande, pelo protagonista, pelo escolhido de Mortal Kombat, Liu Kang. Como vocês sabem, lá no Mortal Kombat clássico, Liu Kang é aquele herói meio padrão, meio clichê, né? Que é que ele sabe, que não sei o que é muito certinho e tudo mais. Mas com o tempo, ele acaba sendo assassinado por Shang Tsung e Quan Chi, né? Lá no Dead Alliance. E aí quando ele volta, ele tá zumbificado, e aí ele quer vingança, ele quer matar o Shang Tsung de qualquer maneira. E aí depois veio os jogos mais atuais, né, que sofre o reboot, né, lá no Mortal Kombat 9, e ele volta a ser aquele monge mais certinho, aquele protagonista mais certinho, até o final que ele se vira contra o Raiden e fala, se você tem que morrer, que assim seja. E aí ele acaba morrendo, né, no caso. Aí ele vira um espectro, né, do Quan Chi, e aí ele fica vilão, ele fica do mal, fica porreta, até que aí quando ele vai enfrentar o Raiden, ele perde de novo. Só que aí o Raiden traz ele de volta à vida como o Deus Liu Kang, né, o Deus do Fogo. E aí aparece no Mortal Kombat 1 já um novo, que ele tenta seguir o que o Raiden ensinou a ele no passado, nas duas eras passadas, né? Na era do Liu Kang não é morto-vivo, mas é espectro, né, que eu queria falar. E o Liu Kang que veio de uma outra linha do tempo já, né? Que é a linha do passado do Mortal Kombat 11. Então, ele junta essas duas, faz o conhecimento do próprio Raiden, né? Que traz lá do clássico, e aí a gente tem o Liu Kang, Deus do Fogo. Além dessas versões dos jogos, tivemos outras versões, é claro, né? A gente teve da animação do Legends, que ele também é mais centrado, mas ele é mais direto e mais brutal também. Não tem muito o que falar dessa animação, mas a gente também teve o filme novo de 2021, que ele ficou em segundo plano, né, mais protagonista, né, o protagonista é o Cole Young, mas ele tá ali, ele é um cara completamente centrado também, ele até coloca o Kano no lugar dele. Depois a gente tem também o filme clássico, que ele é um cara correto, e é porradeiro mesmo esse daí parte pra cima. E além desse, tivemos o do Mortal Kombat Legacy, que no Mortal Kombat Legacy ele perde a mulher, né, dele em um assalto, e aí ele traz o karma e o Kung Lao não dá apoio a ele, mas quem dá apoio para ele é o Shang Tsung, e aí ele vira do mal. Então ele está jogando pro lado da Exoterra dessa vez no torneio do Mortal Kombat. Depois do Liu Kang a gente pode falar da Sonya, né? A Sonya que também teve várias versões. A Sonya sempre foi aquela militar mais durona, isso no clássico, isso na linha alternativa, e na nova não tem ela na nova era até o momento, né? Mas ela sempre seguiu essa mesma linha. A diferença é que no clássico ela nunca se relacionou com o Johnny Cage, na era alternativa já sim. A gente teve ela no filme atual também, do qual ela segue sendo durona também, porém ela não tem a marca de arcana, ela tenta correr atrás até que ela mata o Kano e consegue a marca. Teve o filme clássico, que ela também é porradeira, é militar, que não sei o que. Ela segue a história padrão em todas as mídias praticamente. Legends também é a mesma coisa, e o Legacy também, né? Aí temos depois o Johnny Cage. O Johnny Cage passou por algumas mudanças. O Johnny Cage na era clássica, ele não era aquele... Ele era um cara correto, ele era ator, obviamente, também. Mas ele não era comédia como ele é hoje nas eras alternativas que vieram do Mortal 9 ao Mortal 11. Ele passou a ser mais comédia nesse tempo.
Embora aqui no filme clássico ele já tinha essa pegada de humor já. Não sei se era própria do ator que fazia ou se foi uma coisa que o elenco quis fazer para o filme. Mas ali ele trouxe um pouco de um tom de humor. No Legends, ele segue sendo aquele cara que tenta ser sarcástico, tenta brincar com tudo, bem bobão. A gente teve o filme lá, o Cage Match, né? Cage Bom de Luta, que ele segue o mesmo jeito que a gente vê hoje em dia do Johnny Cage, né? E além disso, tivemos o Legacy, que foi talvez a mídia mais diferente dele até agora, porque ele começa sendo um cara extremamente revoltado, porque ele não consegue trabalhar desde a época dos Power Rangers. Ele comenta sobre isso. E aí na segunda temporada já mudou o ator e já mudou o tom também do personagem. Ficou um ator mais comédia, tudo não sei o que, brincalhão. Mas vale ressaltar que teve essa mudança no Johnny Cage na primeira temporada. Depois a gente pode falar do Kung Lao, o nosso monge do chapelão aí, do chapeleiro maluco. O Kung Lao, ele sempre da clássica até a alternativa e até a nova era. O Kung Lao sempre foi muito arrogante. Ele se achava sempre superior ao Liu Kang. Ele sabe que ele estava atrás do Liu Kang, não sei o quê, e agora atrás do Raiden também. Mas ele sempre quer se achar o mais forte, o melhor lutador do mundo. Coisa que nunca aconteceu, né? Então sempre ele foi dessa maneira. Quando você pega o Legends, também segue essa mesma premissa. O filme atual, ele já é um pouco mais centrado. Apesar de ter um pouco da arrogância que tinha nos filmes, nos jogos, ele tem menos do que tem nesse filme atual. Ele não aparece no filme clássico, mas ele aparece no Legacy também. E aí no Legacy é completamente diferente esse Kung Lao. Ele é como se fosse o Liu Kang ali, porque ele é mais centrado, mais calmo, não sei o que, mais sereno. E ele gosta de fazer a coisa certa. Ele tenta colocar o Liu Kang na linha certa. Não deu certo e acaba se enfrentando no final os dois. Aí depois podemos falar do Jackson Briggs. O Jax, ele teve várias mudanças também. Nos jogos clássicos... mas os jogos clássicos até o Mortal Kombat 9, eu acho, ele já era aquele militar mais porradeiro, né? Que vem cá, vamos cair na porrada mesmo. Mas quando chega o X, né, e o 11, né, que ele passou pela fase de espectro, que nem o Liu Kang, ele foi muito afetado, e aí vira um bundão, praticamente. Especialmente no X e no 11. Acho que mais no 11, assim, a versão velha do 11, né? Não a nova tá de boa. Aí vira um bundão, ele não quer mais lutar, ele não quer que a família dele lute, ele tá com medo, sei lá. E é isso, aí ele mudou bastante. Mas se a gente pegar o filme clássico, por exemplo, ele já tem um tom mais de humor e tal, ele brinca com a situação também. Apesar de aparecer pouco lá no Mortal Kombat Aniquilação. No filme atual, já tentaram retratar de uma maneira mais séria, mas... eu não gosto nem de mencionar esse Jax, esse filme atual, por causa daquele bracinho cotoco de ferro. E ainda assim, ainda temos o Legends, que aí sim é o Jax que a gente conhece, militar, porradeiro, não sei o quê. E o Legacy, né, a série Legacy, ele aparece mais realista. O Michael Jai White deu um puta papel pra ele ali, né, interpretou muito bem o Jax. E eu sempre digo que esse foi o melhor casting pro Jax que já existiu, que foi o Michael Jai White. E aí ele trouxe uma versão bem mais realista do Jax. Eu super veria esse Jax no cinema, nos jogos mesmo. Dá para encaixar perfeito. Mas ali ainda não tem o braço de ferro, né? Ia surgir na próxima temporada, no Legacy 3, né, que ia aparecer. Agora vamos falar do Shang Tsung, né, o feiticeiro aí Shang Tsung, que eu acho que em todas as mídias é tudo igual, né? Ele nunca mudou, ele sempre foi um vilão bem FDP em todos os jogos, em todas as séries, em todos os filmes, em todos os desenhos.
Ele foi um cara que sempre trabalhou por baixo dos panos, apesar de que no filme atual ele foi muito direto, né? Ele não costuma ser tão direto assim. Ele é mais direto quando ele vê que ele vai ganhar, mas ali não tinha nenhuma garantia que ia ganhar, não. Então, ele sempre foi um cara bem cobra mesmo, né? Como é a referência dele. E por fim, podemos falar do Raiden. O Raiden também passou por muitas mudanças, hein? O Raiden nos jogos, em todos os jogos, sempre foi um cara mais correto também, que nem o Liu Kang, mais correto, mais protetor, né? Ele tem que ser protetor, né? E ele, no meio do percurso, né, ele vira o Raiden sombrio porque ele não está aguentando mais essas afrontas ao plano terreno, matando os soldados dele, os guerreiros dele. Daí ele começa a querer matar todo mundo também, né? Ele começa a ameaçar, corta a cabeça de Shinnok, ameaça o Liu Kang, enfim. Esse é o Raiden dos jogos. E, quer dizer, ainda tem o Raiden do Mortal Kombat 1, que é um Raiden mais humanizado, né? Que ele é humano de fato, né? Mas ele segue a lógica do Liu Kang clássico, né? Que é um cara mais centrado, mais correto e tudo mais. Mais legal do que o Liu Kang clássico, na verdade. E aí temos as outras mídias, né? Do Raiden, né? No Legends ele segue mais o que é o Raiden de fato, né? Dos jogos e tudo mais. A gente pega o filme clássico, ele tenta ser um pouco mais do jogo, mas ele tem um pouco de sarcasmo, um pouco de piada e tudo mais, aquela risadinha dele no barco, pedindo desculpa depois. Ele tem momentos assim que ele brinca. A gente tem o filme atual também do Raiden, que segue mais a tradição do Raiden clássico, só que meio duro, né? Meio travado esse Raiden, sei lá. Aí temos o Legends, que segue perfeitamente o que era o Raiden nos jogos, sem nada de pôr, exatamente igual. E por fim temos o Raiden do Legacy. Tivemos duas versões, dois atores diferentes. O segundo autor seguiu o que é o Raiden de fato. E o primeiro, eles colocam um aviso, né? O diretor lá coloca um aviso de que isso é só um episódio da visão dele de um universo de Mortal Kombat. Ele coloca o Raiden no hospício, ou seja, Mortal Kombat é um hospício. Não, tô brincando, mas o Raiden desse hospício eu acho bem interessante, um episódio bem macabro até, bem louco também. A primeira vez que eu vi esse Raiden, eu pensei no The Walking Dead, porque o ator lembra muito o cara de The Walking Dead. Mas é uma versão bem diferente, a mais diferente do Raiden que eu já vi, que ele tá louco, tentando dar um aviso, o Shao Kahn tá vindo e todo mundo vai morrer. E eu tô preso aqui porque vocês não deixam salvar a galera. Então é bem legal essa parte aí do Raiden. Então eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham nas versões alternativas, que eu traga mais, que eu trago Shao Kahn, Kitana, Milena e por aí vai. Comentem aí nos comentários, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e até a próxima.